Olá, bem-vindo ao canal Escuridão do Além. Aqui, você encontrará relatos assustadores e emocionantes que o levarão a lugares sombrios e misteriosos. Nossos talentosos narradores dão vida a essas histórias e relatos, transportando você para mundos de terror e suspense. Se você é um fã de histórias de terror ou apenas gosta de sentir um frio na espinha, este é o lugar para você. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das últimas novidades. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de dar um like no vídeo e compartilhar com seus amigos. Uma coletânea de velórios em lágrimas silenciosas. Despedida silenciosa. Era uma manhã cinzenta, o céu coberto de nuvens pesadas parecia refletir o clima sombrio do velório. A capela estava silenciosa, exceto pelo som suave e quase inaudível de soluços contidos e orações murmuradas. As pessoas se moviam como sombras, seus rostos marcados pela tristeza e pelo respeito ao ente querido que agora descansava em paz. O caixão, coberto por uma manta de flores brancas, era o ponto central da sala, um lembrete silencioso da efemeridade da vida. Conversas eram sussurradas, memórias compartilhadas com um sorriso triste e olhares distantes. Cada pessoa ali presente carregava consigo uma lembrança, um momento que havia compartilhado com o falecido. E, à sua maneira, cada uma delas se despediu. O padre, com sua voz suave e compassada, conduziu a cerimônia. Suas palavras, embora tristes, trouxeram conforto aos corações aflitos. Falou sobre a vida, a morte e a esperança da eternidade, lembrando a todos que a morte não é o fim, mas uma passagem. Quando a cerimônia terminou, as pessoas começaram a se despedir. Um a um, eles passaram pelo caixão para um último adeus, um último toque, uma última promessa. E então, com o coração pesado, eles deixaram a capela, levando consigo a dor da perda e a doce memória de uma vida que foi bem vivida. E assim, em meio ao silêncio e às lágrimas, a despedida foi feita. Uma despedida silenciosa, mas cheia de amor e respeito. Uma despedida que, apesar da dor, carregava a promessa de um reencontro na eternidade. No dia seguinte, a vida continuou. As pessoas voltaram às suas rotinas, carregando consigo a ausência daquele que se foi. A casa, antes cheia de vida, agora parecia mais silenciosa, cada canto um lembrete da perda. Mas, em meio à tristeza, havia também espaço para gratidão. Gratidão pela vida compartilhada, pelas memórias criadas, pelos momentos de alegria e tristeza, de amor e desafios. Cada lembrança era um tesouro, um pedaço da vida que continuava a viver nos corações daqueles que ficaram. Com o passar do tempo, a dor da perda deu lugar à serenidade da aceitação. A vida continuou, como sempre faz, e a memória do ente querido permaneceu, uma luz suave que brilhava na escuridão. E assim, mesmo na ausência, a presença era sentida. Nas risadas que ecoavam na casa, nas histórias contadas ao redor da mesa, no amor que unia a todos. A despedida silenciosa havia se transformado em uma celebração silenciosa da vida, uma lembrança de que, mesmo na morte, o amor continua a viver. O último adeus do além. Era uma noite fria e escura, a lua cheia pendurada no céu como um olho vigilante. A capela, iluminada apenas por velas tremeluzentes, estava repleta de pessoas reunidas para o velório. Mas havia algo diferente naquela noite, algo que fez o ar ficar mais pesado e os sussurros mais silenciosos. As pessoas presentes sentiam um arrepio na espinha, uma sensação estranha de que não estavam sozinhas. O caixão, colocado no centro da sala, parecia emanar uma energia estranha, quase como se estivesse vivo. E então, aconteceu. Um vento frio soprou pela capela, apagando as velas e mergulhando o lugar na escuridão. Um grito agudo cortou o silêncio, fazendo todos se arrepiarem. Quando as luzes voltaram, uma figura estava de pé ao lado do caixão, a figura do falecido. Ele parecia tão real, tão vivo, que por um momento todos se perguntaram se estavam sonhando. Mas a expressão em seu rosto, a tristeza em seus olhos, era muito real. Ele olhou para a multidão, seus olhos encontrando cada um dos presentes, antes de desaparecer tão repentinamente quanto apareceu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As pessoas olhavam umas para as outras, a incredulidade estampada em seus rostos. Mas, por mais assustador que fosse, havia também uma estranha sensação de paz. Como se, de alguma forma, eles soubessem que o falecido estava em paz. Nos dias que se seguiram, a história do velório assombrado se espalhou pela cidade. As pessoas falavam sobre isso com uma mistura de medo e fascínio, cada uma adicionando seus próprios detalhes à história. A capela, antes um lugar de paz e serenidade, agora era vista como um portal para o além. Mas, apesar do medo, havia também um sentimento de conforto. A aparição do falecido,
por mais assustadora que fosse, também trouxe uma sensação de paz. Era como se ele tivesse voltado para se despedir, para assegurar a todos que ele estava bem. Com o passar do tempo, a história do velório assombrado se tornou uma lenda. As pessoas ainda falavam sobre isso, especialmente nas noites frias e escuras, quando a lua cheia brilhava no céu. A capela, agora conhecida como a Capela do Adeus, tornou-se um marco na cidade, um lembrete do dia em que o além tocou o mundo dos vivos. O velório do cemitério sombrio. Era uma noite escura e tempestuosa, o cemitério estava envolto em uma névoa espessa que parecia tornar o lugar ainda mais sombrio. No centro do cemitério, uma pequena capela iluminada apenas por velas tremeluzentes abrigava o velório de um velho morador da cidade. As pessoas presentes murmuravam entre si, suas vozes abafadas pelo som do vento uivante da chuva batendo contra as janelas da capela. O caixão, colocado no centro da sala, parecia quase fantasmagórico à luz das velas. De repente, um grito agudo cortou a noite, fazendo todos na capela se calarem. As portas da capela se abriram com um estrondo, revelando a figura de uma mulher vestida de branco. Ela caminhou até o caixão e se ajoelhou ao lado dele, suas mãos tocando o caixão com uma ternura quase palpável. Ela começou a cantar, sua voz ecoando pela capela e se misturando ao som da tempestade lá fora. Era uma canção triste e bela, cheia de amor e perda. Quando a canção terminou, a mulher se levantou e, sem dizer uma palavra, saiu da capela, desaparecendo na névoa. Os presentes no velório ficaram em silêncio, atordoados pelo que acabaram de testemunhar. Mas, por mais assustador que fosse, havia também uma estranha sensação de paz. Como se, de alguma forma, eles soubessem que o falecido estava em paz. Nos dias que se seguiram ao velório, coisas estranhas começaram a acontecer no cemitério. Visitantes relatavam ouvir uma canção triste vindo da capela, mesmo quando ela estava vazia. Alguns até juravam ter visto a figura de uma mulher vestida de branco vagando entre os túmulos à noite. A cidade ficou em alvoroço com esses relatos. As pessoas começaram a evitar o cemitério, com medo do que poderiam encontrar lá. A capela, uma vez um lugar de paz e descanso, agora era vista como um lugar de medo e mistério. Então, em uma noite tempestuosa, exatamente um ano após o velório, a canção foi ouvida novamente. Mas desta vez, foi acompanhada por um grito agudo que ecoou por toda a cidade. Quando as pessoas corajosas o suficiente para investigar chegaram à capela, encontraram o caixão, antes fechado, agora aberto e vazio. A notícia do caixão vazio se espalhou pela cidade como um incêndio. As pessoas estavam aterrorizadas, murmurando sobre fantasmas e maldições. O cemitério foi abandonado, deixado para ser tomado pela natureza. E assim, o cemitério sombrio tornou-se um lugar de lendas e histórias de fantasmas. Um lugar onde o mundo dos vivos e o mundo dos mortos pareciam se cruzar. E a história do velório assombrado, do último adeus do além, tornou-se uma lenda contada em noites escuras e tempestuosas, um lembrete de que, às vezes, a morte pode não ser o fim. A noite eterna no cemitério. Era uma noite sem lua, o cemitério estava envolto em uma escuridão tão densa que parecia quase palpável. A única luz vinha da capela no centro do cemitério, onde um velório estava acontecendo. As pessoas presentes falavam em sussurros, suas vozes abafadas pelo vento frio que sussurrava entre as lápides. De repente, o chão começou a tremer. Um som baixo e gutural ecoou pelo cemitério, fazendo todos na capela se calarem. Então, do nada, uma figura surgiu das sombras. Era alta e esguia, vestida com um manto negro que parecia absorver a luz ao seu redor. A figura caminhou lentamente em direção à capela, sua presença fazendo o ar ficar mais frio. Quando chegou ao caixão, estendeu a mão e tocou a tampa. No instante em que sua mão entrou em contato com o caixão, uma luz brilhante explodiu da capela, iluminando todo o cemitério. Quando a luz se apagou, a figura havia desaparecido. Mas o caixão estava aberto, e o corpo que antes estava lá, agora tinha sumido. Um grito de horror ecoou pela capela, enquanto as pessoas presentes fugiam em pânico. Nos dias que se seguiram, o cemitério foi abandonado. As pessoas da cidade evitavam passar perto dele, com medo do que poderiam encontrar. E assim, o cemitério tornou-se um lugar de histórias assustadoras, um lembrete constante da noite em que o além tocou o mundo dos vivos. Obrigado por ouvir o nosso canal Escuridão do Além. Esperamos que você tenha gostado dos relatos e lendas e que elas tenham levado você a lugares sombrios e misteriosos. Agradecemos sua escolha pelo nosso canal e esperamos que você volte em breve para mais relatos assustadores.